Sun Tzu. Há 2.500 anos, um general chinês escreveu o manual de estratégia mais poderoso da história humana. Embora se acredite que a arte da guerra seja um livro sobre combate, isso é um erro. É um livro sobre como vencer sem desperdiçar nada, na guerra, nos negócios e na vida. Foi estudado desde Napoleão até Steve Jobs, e hoje vamos desmantelar os 21 princípios que o tornam eterno, um por um, com contexto histórico real. Mas antes de começar, aqui em Tempos Sagrados queremos saber algo que nos fascina. De que canto do mundo você está lendo isso e a que hora do dia decide nutrir a mente? Escreva nos comentários. Agora bem, há mais de 2.500 anos, a China não era um país unido. Era um tabuleiro dividido em reinos rivais. Cada estado lutava para sobreviver. As fronteiras mudavam constantemente, as cidades caíam e os exércitos marchavam sem descanso. Nesse mundo brutal, cometer um erro não significava perder uma batalha. Significava perder tudo. Os governantes precisavam de algo mais do que bravura. Precisavam de um método para entender a guerra antes de entrar nela. Um sistema que permitisse prever o resultado antes que o primeiro soldado levantasse sua espada. Por isso, Sun Tzu começa sua obra com um aviso claro. A guerra não começa no campo de batalha. Começa na análise. Antes de mover um exército, o líder deve avaliar 5 fatores fundamentais. O primeiro é o moral do povo. Sun Tzu o chama de Dao, o que significa que o povo, o exército e o governante compartilham o mesmo propósito. Quando os soldados acreditam na causa, lutam com determinação. Quando não acreditam, o exército se rompe por dentro. A história demonstra isso repetidamente. Um exército com convicção pode resistir a forças superiores, mas uma tropa que duvida raramente resiste à pressão do combate. O segundo fator é o clima. O clima inclui estações, temperatura e ciclos naturais. As campanhas militares antigas dependiam completamente disso. O frio podia matar mais soldados do que o inimigo, e as chuvas podiam bloquear rotas inteiras. O calor esgotava as tropas. Um comandante que ignora o clima está lutando contra 2 inimigos ao mesmo tempo. O terceiro fator é o terreno. Montanhas, rios, florestas, vales e estradas determinam como um exército se move. Alguns lugares favorecem a defesa, outros permitem emboscadas. Alguns facilitam o avanço rápido. Entender o terreno significa entender onde se ganha ou se perde uma batalha. O quarto fator é a liderança. Sun Tzu menciona 5 qualidades em um líder: sabedoria, sinceridade, benevolência, bravura e disciplina. Um general deve tomar decisões com clareza, inspirar confiança e manter a calma mesmo no caos. Quando a liderança falha, a estrutura do exército desmorona. O quinto fator é a disciplina. Isso inclui organização, logística, hierarquia e controle de recursos. Um exército disciplinado se move como uma única unidade. Cada soldado sabe o que fazer e quando fazer. Sem disciplina, até o maior exército se torna uma multidão desordenada. Esses 5 fatores funcionam como um diagnóstico. Não são ideias abstratas, são ferramentas para calcular probabilidades. Sun Tzu diz sem rodeios: quem avalia corretamente esses fatores vencerá, e quem não o fizer, perderá. Por isso, antes de qualquer guerra, o general deve comparar os 2 lados, perguntando-se quem tem maior moral, quem entende melhor o terreno e quem tem melhor liderança e organização. A guerra, segundo Sun Tzu, não é um ato impulsivo, é um cálculo. Mas aqui aparece um problema ainda mais perigoso. Mesmo quando todos esses fatores estão a seu favor, algo pode destruir sua vitória lentamente, por dentro. Porque a guerra tem um custo, e esse custo aumenta a cada dia que passa. Muitos líderes na história venceram batalhas, e ainda assim acabaram arruinando seu próprio estado. Então surge uma pergunta perturbadora. Se você pode vencer uma guerra, mas essa guerra destrói seu país no processo, você realmente venceu? Para entender isso, Sun Tzu revela o segundo princípio. Depois de explicar como analisar uma guerra, Sun Tzu introduz um aviso que muitos governantes ignoraram durante séculos. A guerra é extremamente cara, não apenas em vidas humanas, mas também em recursos, estabilidade e tempo. No capítulo 2 de A Arte da Guerra, Sun Tzu descreve o que acontece quando uma campanha se prolonga demais.
Um exército precisa de comida todos os dias, além de armas, transporte, animais, manutenção e pagamento para os soldados. Cada dia de combate consome enormes quantidades de recursos. Enquanto o exército está em campo, a economia do país para. Os camponeses deixam de cultivar. Os impostos aumentam para sustentar o conflito. E as famílias perdem quem trabalhava na terra. O Estado começa a enfraquecer. Sun Tzu adverte que campanhas longas esgotam até os reinos mais poderosos. Os soldados se cansam, o equipamento se desgasta, o moral cai, e enquanto isso, o inimigo também observa e aprende. Mas há algo mais. Uma guerra prolongada também beneficia indiretamente o inimigo. Quando um Estado gasta enormes recursos em uma campanha, outros rivais podem se fortalecer enquanto observam à distância. Podem esperar o momento perfeito para intervir. Por isso, Sun Tzu insiste em um princípio-chave. A guerra deve ser rápida. Isso não significa atacar sem pensar ou agir com impulsividade. Significa evitar o desgaste desnecessário. Para Sun Tzu, a velocidade é uma forma de economia. Cada dia que uma campanha é encurtada poupa recursos, vidas e estabilidade. Os exércitos que demoram demais para vencer acabam enfraquecendo. E quando um Estado enfraquece internamente, até a vitória pode se transformar em uma derrota a longo prazo. A história confirma esse aviso, pois muitas potências venceram conflitos prolongados, mas ficaram tão esgotadas que nunca recuperaram sua força original. Sun Tzu entendia algo que muitos líderes esquecem. Vencer uma guerra não é o único objetivo. O objetivo real é preservar o poder do Estado. Por isso, o general inteligente busca terminar os conflitos antes que se tornem um fardo. Mas aqui aparece outro problema. Mesmo que você entenda o custo da guerra e planeje campanhas rápidas, ainda há uma variável que pode mudar todo o resultado. Dois exércitos com a mesma força podem se enfrentar. E um deles pode ficar preso, cercado ou sem saída. Não por falta de coragem, mas por algo muito mais simples: o lugar onde a batalha ocorre. Porque na guerra, o terreno não é apenas o cenário do combate. Muitas vezes, é o verdadeiro vencedor. E isso levanta uma nova questão. O que acontece quando um general entende seu exército, mas não entende o solo que pisa? Na Guerra Antiga, muitos generais acreditavam que a vitória dependia apenas do tamanho do exército ou da bravura dos soldados. Sun Tzu pensava diferente. Para ele, o campo de batalha podia decidir o resultado mesmo antes do combate começar. Por isso ele dedica capítulos inteiros a um tema que muitos líderes ignoravam: o terreno. O lugar onde ocorre uma batalha não é apenas um cenário. É uma força ativa que pode favorecer ou destruir um exército. Um caminho estreito pode transformar uma força enorme em uma fila vulnerável. Uma montanha pode proteger um exército menor. E um rio pode cortar a retirada de um inimigo. Entender o terreno significa entender como os homens, os suprimentos e o tempo se moverão. Sun Tzu identifica 6 tipos principais de terreno que influenciam diretamente a batalha. O primeiro é o terreno acessível, onde ambos os exércitos podem se mover com facilidade. Aqui o comandante deve ocupar as posições altas e manter as rotas de suprimento abertas. O segundo é o terreno complicado, fácil de entrar, mas difícil de sair. Um exército que avança sem cuidado pode ficar preso. O terceiro é o terreno indeciso, onde nenhum lado tem uma vantagem clara. Atacar sem preparação neste tipo de lugar costuma ser um erro. O quarto é o terreno estreito, como passagens nas montanhas, estradas angostas ou desfiladeiros. Se você os controla primeiro, pode bloquear o inimigo. O quinto é o terreno elevado, pois as alturas oferecem vantagem em observação, defesa e mobilidade. O sexto é o terreno distante, onde, quando os exércitos estão longe entre si, o desgaste e a logística se tornam fatores-chave. Mas Sun Tzu não para por aí. Ele também descreve 9 situações estratégicas que dependem da posição do exército dentro do território, onde algumas obrigam a avançar, outras requerem recuar, algumas exigem velocidade e outras pedem paciência. O ponto central é este: cada tipo de terreno exige uma resposta diferente. Um general que usa sempre a mesma estratégia está condenado, porque quando você não entende o terreno, perde o controle. E quando você perde o controle do ambiente, a batalha começa a te empurrar em direções que você não escolheu. As tropas se cansam, os suprimentos se atrasam e as formações se rompem. Nesse momento,
O inimigo não precisa mais ser mais forte. Só precisa esperar. Por isso Sun Tzu adverte algo simples, mas profundo. O comandante que conhece o terreno controla o combate. O que não o conhece, torna-se vítima dele. No entanto, mesmo o melhor conhecimento do terreno tem um limite. Você pode escolher o lugar certo, planejar a posição perfeita e preparar emboscadas, rotas e defesas. Mas se os soldados que ocupam esse terreno não acreditam no que estão fazendo, tudo desmorona. Um exército pode estar na melhor posição do mundo e ainda assim se romper por dentro. Então surge uma pergunta inevitável: o que realmente sustenta um exército quando chega o momento mais difícil? Sun Tzu entendia algo que muitos governantes ignoravam. Os exércitos não lutam apenas com armas. Lutam com convicção. Um exército pode ter boa posição, boa liderança e recursos suficientes. Mas, se os soldados não acreditam na causa, o sistema se rompe. Nem sempre de forma visível, às vezes ocorre lentamente. Primeiro aparece a dúvida, depois o cansaço, e então a disciplina começa a enfraquecer. Quando isso acontece, o inimigo nem precisa atacar com força. O exército já começou a se derrotar sozinho. Por isso Sun Tzu insiste na importância da moral. A moral significa que o soldado entende por que está lutando e confia em seu líder. Significa que sente que seu esforço tem sentido. Quando isso ocorre, os soldados suportam o frio, a fome e o medo com mais resistência. A história militar está cheia de exemplos onde exércitos menores venceram forças maiores graças à moral. Mas Sun Tzu também adverte sobre outro perigo. A moral sem disciplina é igualmente perigosa. Um exército motivado, mas desordenado, pode agir com impulsividade, perseguir o inimigo sem controle e cair em armadilhas. Por isso, o equilíbrio é essencial. Sun Tzu propõe duas forças que devem existir ao mesmo tempo: propósito e disciplina. A disciplina mantém a ordem e o propósito mantém a vontade. Se só existe disciplina, os soldados obedecem, mas não compreendem, tornando-se máquinas que seguem ordens sem compromisso. Se só existe propósito, o exército se torna emocional e imprevisível. A verdadeira força aparece quando ambas as coisas se combinam. Um soldado disciplinado que acredita em sua causa é extremamente difícil de derrotar. O general tem a responsabilidade de construir esse equilíbrio, aplicar regras claras e recompensar o mérito. Deve punir as faltas com justiça, mas também deve cuidar de seus homens. Sun Tzu diz que o comandante deve tratar seus soldados como se fossem seus próprios filhos. Quando isso ocorre, os soldados o seguirão até em situações desesperadoras. Esse vínculo cria uma coesão que nenhum inimigo pode quebrar facilmente. Mas mesmo com moral alta, disciplina sólida e boa posição, ainda existe uma pergunta maior. É realmente necessário destruir o inimigo para vencer? Durante séculos, muitos líderes pensaram que sim. Acreditavam que a única forma de vencer era esmagar completamente o rival no campo de batalha. Sun Tzu tinha uma visão muito mais radical, uma ideia que mudaria completamente a forma de entender o conflito, porque, segundo ele, a vitória mais perfeita ocorre quando a batalha nunca acontece. E isso levanta uma pergunta fascinante: como um general pode derrotar seu inimigo sem sequer lutar? Muitos pensam que a guerra se decide no campo de batalha. Imaginam confrontos de exércitos, espadas, flechas e cidades conquistadas à força. Sun Tzu começa a desmontar essa ideia. Para ele, a forma mais baixa de vitória é destruir completamente o inimigo em combate, não porque seja impossível, mas porque é custosa, lenta e cheia de consequências. Quando dois exércitos se chocam diretamente, ambos perdem algo, perdendo homens, recursos, tempo e estabilidade. Por isso Sun Tzu levanta uma ideia radical. A melhor vitória é aquela que ocorre antes do combate. Este é um dos princípios mais citados de A Arte da Guerra. A suprema excelência consiste em submeter o inimigo sem lutar. Mas esta frase é frequentemente mal interpretada. Não significa evitar o conflito por medo, nem significa se render ou recuar. O que Sun Tzu propõe é algo muito mais sofisticado. O general mais habilidoso não vence apenas pela força, vence porque constrói uma situação onde o rival entende que resistir não faz sentido. Isso pode ser alcançado de muitas maneiras.
Pode ocorrer quando um exército corta todas as rotas de suprimento do inimigo, quando alianças políticas isolam um estado rival, ou quando uma estratégia torna impossível qualquer contra-ataque. Nesse momento, o inimigo perde sua margem de ação. A batalha deixa de ser necessária porque o resultado já está decidido. Sun Tzu explica que o objetivo ideal é quebrar a estratégia do inimigo, não seu exército. Se você destrói o plano dele, a estrutura colapsa. Depois disso, o próximo nível é romper suas alianças, pois se um estado fica isolado, seu poder diminui rapidamente. Só depois disso aparece o confronto direto. Isso muda completamente a forma de entender a guerra. Em vez de buscar sempre o confronto frontal, o general inteligente busca vantagens invisíveis. Ele manipula a informação, controla rotas-chave, influencia decisões políticas e gera pressão psicológica. Quando essas condições se acumulam, o inimigo chega a uma conclusão inevitável: lutar seria inútil. E quando um adversário chega a essa conclusão por si mesmo, a vitória é completa. Não há cidades arrasadas, exércitos destruídos ou anos de reconstrução. Apenas uma realidade clara: uma das partes domina a situação. No entanto, esse princípio leva a uma reflexão mais profunda. Se você consegue fazer com que o inimigo se renda sem destruí-lo, então algo muito valioso permanece intacto: suas cidades, seus recursos e seus soldados. E isso levanta uma importante questão estratégica. Quando um território cai sob seu controle, o que é mais conveniente? Arrasar tudo para demonstrar poder? Ou conservar o que agora pode fortalecer seu próprio estado? Sun Tzu observa a guerra com uma lógica muito diferente da de muitos conquistadores. Para muitos líderes antigos, a vitória significava devastar o inimigo, queimar cidades, destruir colheitas e eliminar qualquer traço de resistência. Sun Tzu vê esse comportamento como um erro estratégico, porque destruir o que você conquista elimina o valor da sua própria vitória. Um território arrasado não produz alimento, uma cidade destruída não gera impostos, e uma população eliminada não pode trabalhar nem sustentar a economia. Se o objetivo da guerra é fortalecer o poder do Estado, então devastar tudo o que você captura vai contra esse objetivo. Por isso, Sun Tzu afirma algo muito claro: o melhor é capturar intacto. Capturar uma cidade sem destruí-la é superior a destruí-la, e capturar um exército inimigo sem aniquilá-lo é ainda melhor. Isso pode parecer estranho à primeira vista. Por que deixar vivos soldados que antes lutavam contra você? A resposta é simples: porque esses soldados podem se tornar aliados. Sun Tzu recomenda tratar bem as tropas capturadas e dar a elas a oportunidade de se integrarem. Quando isso ocorre, o exército vencedor cresce sem ter gasto recursos adicionais. Além disso, essa prática gera um efeito psicológico poderoso. Se os inimigos sabem que se render significa sobreviver e ser tratado com respeito, a resistência diminui. As batalhas tornam-se mais curtas, as rendições ocorrem mais cedo, e as cidades preferem abrir suas portas em vez de lutar até o fim. O resultado é uma expansão mais rápida e menos destrutiva. Este princípio mostra uma mentalidade muito diferente da guerra impulsiva. Sun Tzu não busca vitórias dramáticas, busca vitórias eficientes. Uma vitória eficiente conserva recursos, mantém a estabilidade e transforma o antigo inimigo em parte da nova ordem. Mas mesmo quando você consegue preservar o que conquista, ainda resta um desafio crucial. Conquistar e conservar são apenas duas partes do problema. A pergunta mais difícil é outra: como evitar que o inimigo destrua sua posição antes que você possa consolidar sua vantagem? Porque na guerra, até uma vitória recente pode desmoronar se não for protegida corretamente. E aqui aparece um equilíbrio fundamental. Primeiro, você deve se tornar impossível de derrotar. Depois, encontrar o momento exato para atacar. Então surge uma nova ideia estratégica: onde nasce realmente a invencibilidade? E quando aparece a oportunidade de vencer? Muitos líderes acreditam que a guerra se ganha atacando com força, pensando que a iniciativa constante é sinal de poder. Mas Sun Tzu introduz uma distinção muito mais precisa. Para ele, defesa e ataque cumprem funções completamente diferentes. A defesa cria a invencibilidade e o ataque produz a vitória. Isso significa que antes de tentar derrotar o inimigo, o general deve garantir algo muito mais importante: não poder ser derrotado. A invencibilidade não aparece por acaso, ela é construída.
Um exército se torna difícil de destruir quando controla o terreno, protege seus suprimentos, mantém a disciplina e entende os movimentos do adversário. Quando essas condições existem, o inimigo encontra cada tentativa de ataque bloqueada. Tentar atingir um exército preparado é como tentar derrubar um muro sólido. Cada esforço consome energia, mas o muro continua intacto. Sun Tzu explica que a defesa permite criar esse muro. Não é simplesmente se esconder ou resistir, é organizar posições, fortalecer rotas, antecipar movimentos e eliminar vulnerabilidades. Um exército que domina a defesa obriga o rival a tomar decisões arriscadas. E aqui aparece um ponto importante. Sun Tzu diz que a invencibilidade depende de si mesmo, mas a oportunidade de vitória depende do inimigo. Isso significa que um comandante pode preparar suas forças para resistir a qualquer ataque. Pode criar estruturas sólidas, treinar tropas disciplinadas e ocupar posições favoráveis. Mas não pode obrigar o inimigo a cometer erros. O erro deve vir do outro lado. Por isso, o general inteligente não se precipita. Ele observa, espera e analisa. Enquanto isso, fortalece sua própria posição. A paciência se torna uma ferramenta estratégica. Muitos confundem essa espera com fraqueza, acreditando que não atacar imediatamente é sinal de falta de iniciativa. Sun Tzu pensa o contrário. Atacar no momento errado é uma das maneiras mais rápidas de perder uma vantagem. Um ataque prematuro pode dispersar forças, alongar as linhas de suprimento e expor pontos fracos que antes estavam protegidos. Por isso, o general disciplinado primeiro se certifica de que sua posição seja sólida. Só depois busca o momento para atacar. Quando esse momento aparece, a situação muda completamente. O inimigo já está desequilibrado. Talvez suas tropas estejam cansadas, talvez seus suprimentos sejam insuficientes, ou talvez tenha estendido demais suas forças. Nesse instante, o ataque se torna decisivo. Sun Tzu compara esse momento com uma avalanche que cai de uma montanha. A força acumulada durante a espera é liberada de uma só vez. O inimigo não tem tempo para se reorganizar. Por isso, defesa e ataque não são opostos, são partes de um mesmo processo. Primeiro se constrói a segurança. Depois se busca a oportunidade. Um exército que só sabe se defender nunca obtém resultados. E um exército que só sabe atacar se expõe ao desastre. A verdadeira habilidade está em combinar ambos. Defender quando necessário e atacar quando a vantagem é clara. Sun Tzu descreve os grandes generais como estrategistas que dominam esse equilíbrio. Não reagem impulsivamente e não buscam glória rápida. Preparam o terreno lentamente até que o resultado se torne inevitável. Quando finalmente atacam, a batalha já está praticamente decidida. Isso explica por que alguns líderes vencem conflitos com poucas perdas, enquanto outros desperdiçam enormes recursos. Não é apenas uma questão de força, é uma questão de tempo, saber quando esperar e saber quando avançar. Mas até esse princípio deixa uma pergunta em aberto. Se o general paciente espera até que o inimigo se enfraqueça, como ele detecta exatamente esse momento? Como reconhece o ponto em que o rival não pode mais se defender corretamente? Sun Tzu oferece uma resposta que parece simples, mas muda completamente a forma de lutar. Não se trata apenas de esperar por uma oportunidade. Trata-se também de criar confusão no inimigo. Porque quando o rival não sabe onde você vai aparecer, quando não pode antecipar seu movimento, quando sente que o ataque pode vir de qualquer direção, então sua defesa começa a se fragmentar. E quando a defesa se fragmenta, aparece o verdadeiro ponto de ataque, o que nos leva ao próximo princípio, um que define a essência da estratégia de Sun Tzu, um princípio que influenciou generais, empresários e líderes durante séculos. A ideia é simples de dizer, mas extremamente difícil de executar. Atacar exatamente onde o inimigo não está preparado e aparecer justo onde ninguém te espera. Mas isso levanta uma pergunta inevitável. Como um exército pode se mover de forma tão imprevisível que o inimigo nunca saiba para onde olhar? Depois de explicar o equilíbrio entre defesa e ataque, Sun Tzu introduz um dos princípios mais importantes de toda a sua estratégia. A guerra não se vence batendo diretamente contra a força do inimigo. Isso é exatamente o que o rival espera. Quando dois exércitos se enfrentam onde ambos estão preparados, o resultado geralmente depende de quem tem mais homens ou mais recursos. Nesse tipo de combate, até a vitória pode ser custosa.
Sun Tzu busca algo diferente. Busca criar vantagem antes que o confronto comece. Para isso, o general deve evitar os lugares onde o inimigo é forte e concentrar seu poder onde o inimigo é fraco. Isso parece óbvio, mas na prática é difícil, porque os exércitos costumam proteger cuidadosamente suas posições importantes, fortificam cidades-chave, vigiam rotas principais e reforçam as zonas onde esperam ser atacados. O erro seria direcionar todas as forças contra esses pontos protegidos. Sun Tzu propõe o contrário. O general inteligente observa onde o inimigo não está. Busca espaços vazios, rotas negligenciadas e posições que ninguém está defendendo com atenção. Esses lugares se tornam oportunidades. Quando um exército aparece de repente em um ponto inesperado, a defesa do rival se fragmenta. As tropas têm que se mover com urgência para cobrir a nova frente. Enquanto se reorganizam, perdem coordenação. E esse momento de confusão é o instante ideal para concentrar força. Sun Tzu compara esta estratégia com a água. A água nunca bate contra a rocha mais forte. Ela flui ao redor dela e busca rachaduras. Encontra caminhos onde não há resistência. Um exército flexível deve agir da mesma maneira. Mover-se rápido, mudar de direção quando necessário e evitar confrontos inúteis. A velocidade e a surpresa multiplicam a força de qualquer ataque. Se um exército consegue aparecer onde o inimigo não esperava, mesmo uma força pequena pode produzir um efeito enorme, porque o inimigo não está preparado mentalmente, não tem tropas posicionadas, não tem ordens claras e não tem tempo para reagir. Sun Tzu insiste que o segredo está em esconder as verdadeiras intenções. Se o inimigo não souber de onde virá o golpe, terá que dividir suas forças para proteger muitos lugares ao mesmo tempo. E quando um exército divide sua força, cada parte se torna mais fraca. Enquanto isso, o general disciplinado mantém suas tropas concentradas. Assim acontece algo curioso. O inimigo acaba dispersando suas forças por medo, enquanto você concentra as suas em um único ponto. O resultado é uma superioridade local, mesmo contra um exército maior. Mas para alcançar isso, há uma condição indispensável. O inimigo não deve entender o que você está fazendo. Não deve saber onde você vai aparecer. Não deve saber quando você vai atacar. Em outras palavras, a surpresa só funciona quando o rival está confuso. E isso nos leva diretamente ao próximo princípio. Porque para criar essa confusão, Sun Tzu utiliza uma ferramenta que muitos consideram desconfortável, uma ferramenta que não depende da força, mas da mente, a capacidade de manipular o que o inimigo acredita estar vendo. Isso abre a porta para uma ideia que está no coração de toda estratégia. Se o inimigo vê uma coisa, mas a realidade é outra. Se acredita que você está fraco quando na verdade você é forte. Se acredita que você está longe quando na verdade você está perto. Então a batalha já começou antes de qualquer pessoa levantar uma arma. E isso levanta uma pergunta perturbadora. Até que ponto um general pode moldar a percepção de seu inimigo? Depois de explicar como atacar onde o inimigo não espera, Sun Tzu revela o mecanismo que torna essa surpresa possível. O engano. Ele não o menciona como uma tática ocasional, nem como um recurso extremo para situações desesperadoras. Apresenta-o como um princípio fundamental. Sun Tzu diz de forma direta: toda a arte da guerra se baseia no engano. Essa afirmação pode parecer dura, mas dentro da lógica estratégica faz todo sentido. Na guerra, as decisões são tomadas com informações limitadas. Os líderes observam os movimentos do inimigo e tentam interpretar o que significam. Se você conseguir manipular essa interpretação, pode direcionar as decisões do rival. Por isso Sun Tzu recomenda mostrar uma imagem que não coincide com a realidade. Quando você for forte, simule fraqueza. Quando estiver pronto para atacar, simule calma. Quando estiver perto, faça parecer que está longe. Cada uma dessas ações empurra o inimigo a cometer erros. Um adversário que acredita que você é fraco pode atacar precipitadamente. E um adversário que acredita que você está longe pode baixar a guarda. Em ambos os casos, o erro não aparece por acaso. Foi provocado. Sun Tzu entende que a guerra também é um conflito psicológico. Os comandantes não movem apenas tropas, também interpretam sinais. Uma formação que parece desordenada pode ser uma armadilha. Um recuo pode ser uma manobra para atrair o inimigo, e uma aparente fraqueza pode esconder uma emboscada. A história militar oferece muitos exemplos desse princípio. Exércitos que fingiram recuar para atrair o inimigo a terrenos perigosos.
Exércitos que acenderam mais fogueiras do que o necessário para aparecerem em maior número, e exércitos que esconderam movimentos para atacar de outra direção. Cada um desses casos tem algo em comum. O inimigo tomou decisões baseando-se em informações falsas. Quando isso ocorre, o resultado costuma ser devastador, porque o rival não enfrenta apenas um ataque inesperado, também enfrenta a realidade de ter interpretado mal toda a situação. Mas o engano exige controle. Um exército desorganizado não pode enganar com eficácia. Se o caos for real, o inimigo perceberá rapidamente. O engano só funciona quando existe disciplina por trás. Primeiro, o general organiza seu exército com precisão. Depois, constrói a ilusão que deseja mostrar. Dessa forma, o inimigo reage a uma imagem falsa, enquanto a verdadeira estratégia se desenvolve em silêncio. No entanto, mesmo os planos mais inteligentes podem fracassar. Nem sempre por culpa do inimigo. Às vezes o problema está dentro da própria liderança, porque há algo que pode destruir até a estratégia mais brilhante. Não é a falta de recursos nem a falta de soldados, é o caráter do general. Ao longo da história, grandes exércitos foram derrotados por decisões impulsivas, orgulho mal administrado ou medo. Sun Tzu observou esse padrão com atenção e chegou a uma conclusão perturbadora. Existem certos defeitos na liderança que quase sempre levam ao desastre. A pergunta é simples, mas desconfortável. Que erros pessoais podem arruinar até o general mais talentoso? Depois de explicar o poder do engano, Sun Tzu direciona a atenção para um perigo muito mais próximo. Nem todos os desastres militares acontecem por culpa do inimigo. Muitos começam dentro da própria liderança. Ao longo da história, exércitos bem preparados foram derrotados por uma razão simples: o caráter de quem os liderava. Por isso, Sun Tzu identifica 5 defeitos que podem destruir um general. 5 erros que aparecem repetidamente em conflitos reais. Cada um parece pequeno no começo, mas no campo de batalha, qualquer um deles pode arrastar todo um exército ao desastre. O primeiro é a temeridade. Um líder temerário busca o confronto constante, confunde bravura com imprudência, ataca sem medir riscos, acreditando que a agressividade sempre traz resultados. O problema é que a guerra não recompensa o impulso cego. Um comandante que ataca a qualquer momento pode cair facilmente em armadilhas. O inimigo só precisa provocar seu orgulho e esperar o momento certo para responder. O segundo erro é a covardia. Esse defeito é o extremo oposto, onde o general evita riscos mesmo quando a situação exige ação. O medo de perder pode paralisar decisões importantes, e enquanto o líder hesita, o inimigo ganha tempo para se fortalecer. Na guerra, a indecisão também é uma forma de derrota. O terceiro defeito é a ira. Um líder que perde o controle emocional torna-se previsível. Basta uma provocação para empurrá-lo a tomar decisões impulsivas. E um inimigo inteligente sabe exatamente como provocar essa reação. O quarto erro é o excesso de honra. Pode parecer estranho que a honra seja um problema, mas Sun Tzu adverte que um líder muito preocupado com sua reputação pode ser manipulado facilmente. Se o inimigo conseguir envergonhá-lo publicamente, pode empurrá-lo a reagir apenas para defender seu orgulho. Nesse momento, a estratégia desaparece. O último defeito é a compaixão excessiva. Um general que se preocupa demais com cada dificuldade de suas tropas pode perder a firmeza em momentos críticos. O inimigo pode explorar essa fraqueza criando situações onde o líder se veja obrigado a agir emocionalmente. Sun Tzu não diz que essas características são ruins na vida pessoal. Muitas delas até podem ser virtudes em outros contextos. Mas na guerra, cada um desses defeitos abre uma porta que o inimigo pode usar. Um líder temerário pode ser atraído para uma emboscada. Um líder medroso pode ser pressionado lentamente. Um líder orgulhoso pode ser provocado. E um líder compassivo pode ser manipulado. O campo de batalha não testa apenas a força de um exército. Também testa a estabilidade mental de quem o lidera. Por isso, Sun Tzu considera que o autocontrole é uma das qualidades mais importantes da liderança. Sem ele, até o melhor plano pode desmoronar. Mas entre esses 5 erros, há um que Sun Tzu considera especialmente perigoso. Um que aparece com frequência em momentos de tensão. Um defeito que pode destruir anos de preparação em questão de minutos: a ira. E isso levanta uma questão perturbadora.
Se um inimigo consegue acender essa emoção no momento certo, quem está realmente controlando a batalha? Sun Tzu dedica atenção especial a um inimigo que não aparece nos mapas nem nas formações militares: a emoção. Em particular, a ira. A ira tem uma característica perigosa. Faz com que as decisões pareçam urgentes. Quando um líder se enfurece, sente que deve agir imediatamente. Mas essa urgência quase sempre beneficia o adversário. Sun Tzu adverte que um general irritado deixa de analisar a situação com clareza. Em vez de pensar a longo prazo, responde ao impulso do momento. E esse é exatamente o tipo de reação que um inimigo inteligente busca provocar. A provocação é uma ferramenta estratégica muito antiga. Um exército pode lançar insultos, simular fraqueza ou realizar pequenos ataques só para despertar a ira do rival. Se o general perder a calma, pode abandonar uma posição segura para perseguir o inimigo. Pode atacar antes do tempo, mover tropas sem preparação e quebrar sua própria estratégia. Nesse instante, o inimigo obtém vantagem sem necessidade de força adicional. Sun Tzu insiste que as emoções são temporárias. A ira aparece e desaparece, a frustração também. Mas as consequências de uma decisão impulsiva podem durar muito mais. Por isso, o general disciplinado mantém distância emocional frente ao conflito. Não reage imediatamente a cada provocação, não responde a cada desafio e não toma decisões para demonstrar orgulho. Observa, avalia e espera. Isso não significa que o líder seja frio ou indiferente. Significa que compreende algo fundamental. O objetivo não é satisfazer emoções. O objetivo é vencer. Um comandante que domina suas emoções pode ignorar provocações criadas para desestabilizá-lo. Enquanto o inimigo tenta manipular sua mente, o general disciplinado continua observando a situação completa. Isso cria uma diferença enorme. Um exército guiado por emoções reage constantemente. Um exército guiado por estratégia age apenas quando o momento é o correto. Sun Tzu resume essa ideia com um aviso simples: um líder que perde a calma, perde o controle. E quando o controle desaparece, o inimigo começa a ditar o ritmo do conflito. A guerra deixa de seguir o seu plano e começa a seguir o plano do rival. Mas mesmo um general disciplinado enfrenta outro desafio. Nem todas as batalhas ocorrem nas mesmas condições. Às vezes o exército avança em território desconhecido, às vezes luta perto de casa, às vezes está cercado e às vezes tem vantagem. Cada uma dessas situações exige decisões diferentes. Uma estratégia que funciona em um lugar pode ser um desastre em outro. Sun Tzu observou que muitos líderes cometem o mesmo erro. Aplicam a mesma abordagem independentemente do contexto. E isso leva a uma pergunta crucial: como um general pode reconhecer em que tipo de situação se encontra antes de tomar uma decisão irreversível? Um dos erros mais perigosos na guerra é pensar que todas as batalhas se parecem. Muitos líderes acreditam que se uma estratégia funcionou uma vez, funcionará sempre. Repetem as mesmas manobras, usam os mesmos padrões e esperam resultados semelhantes. Sun Tzu adverte que esse pensamento é uma armadilha. Cada batalha ocorre dentro de uma situação diferente, e quando a situação muda, a estratégia também deve mudar. Por isso ele dedica um capítulo inteiro para classificar 9 situações estratégicas, 9 contextos diferentes onde um exército pode se encontrar. Cada um exige decisões específicas. O primeiro é o terreno disperso. Aqui o exército encontra-se perto de seu próprio território, e os soldados sabem que poderiam voltar para casa facilmente. Isso reduz a urgência de lutar com determinação. O general deve evitar combates desnecessários nessa situação. O segundo é o terreno leve. O exército já entrou em território inimigo, mas ainda não está profundamente comprometido. As tropas ainda podem recuar com relativa facilidade. Aqui o comandante deve evitar ficar preso em confrontos longos. O terceiro é o terreno de disputa. É um lugar que oferece vantagens claras a quem o controlar. Pode ser uma colina, um cruzamento de estradas ou uma posição estratégica. Ambos os exércitos o desejam. O general deve se mover rápido, mas sem se expor. O quarto é o terreno aberto. Ambos os exércitos podem se mover livremente, sem obstáculos naturais que limitem o avanço. Aqui a mobilidade e a organização se tornam decisivas. O quinto é o terreno de encruzilhada. É um ponto que conecta vários territórios, e quem controla esse lugar pode influenciar múltiplas regiões. As alianças e a diplomacia se tornam cruciais aqui.
O sexto é o terreno sério. O exército já está profundamente dentro do território inimigo. A retirada é difícil e os riscos aumentam. A disciplina se torna essencial. O sétimo é o terreno difícil. Montanhas, florestas densas ou terrenos acidentados retardam o movimento, e o desgaste físico começa a afetar as tropas. O general deve avançar com cuidado. O oitavo é o terreno fechado. As rotas de fuga são limitadas e o inimigo pode bloquear facilmente a saída. Nesse tipo de situação, cada decisão conta. O nono é o terreno desesperador. Aqui o exército não tem saída e não há retirada possível. Sun Tzu explica que neste ponto os soldados lutam com extrema intensidade, porque sabem que sua única opção é sobreviver. A mensagem central é clara. Um general inteligente primeiro identifica em que situação se encontra. Só depois decide como agir. O comandante que trata todas as situações da mesma forma perde o controle do conflito. Em vez de direcionar os acontecimentos, acaba reagindo a eles. Mas mesmo quando o general entende perfeitamente a situação, ainda existe outro risco silencioso. Um risco que não aparece no mapa nem na posição do inimigo. Um exército pode ter boa moral, entender o terreno e aplicar-te a estratégia correta, e ainda assim colapsar. Não por falta de coragem, mas porque algo essencial deixa de chegar. Comida, água, equipamento. Porque na guerra, a logística não é um detalhe menor. É a diferença entre um exército que luta e um exército que simplesmente tenta sobreviver. O que nos leva ao próximo princípio. Quando as pessoas imaginam a guerra, pensam em combates, táticas e formações militares. Mas Sun Tzu aponta para algo muito menos visível. As guerras também se ganham ou se perdem longe do campo de batalha. Um exército precisa se mover, se alimentar e se manter operacional todos os dias, com milhares de soldados exigindo comida, armas, transporte e descanso. Tudo isso depende de uma rede invisível, as linhas de suprimento. Quando um exército avança dentro de território inimigo, essa rede começa a se esticar. Cada quilômetro adicional torna o abastecimento mais lento e vulnerável. As carroças de provisões devem percorrer distâncias maiores. Os animais se cansam e os recursos se esgotam mais rapidamente. Se o inimigo conseguir cortar essa corrente, o exército pode ficar isolado. Sun Tzu adverte que muitos comandantes perderam guerras não por falta de força, mas por falta de alimentos. Um exército faminto perde energia. Um exército exausto perde a disciplina. E um exército sem recursos perde a esperança. Nem mesmo as tropas mais corajosas podem lutar por muito tempo sem sustento. Por isso, Sun Tzu insiste que o general deve considerar sempre a distância em relação à sua base. Quanto mais longe está o exército, mais frágil se torna a sua situação. Um comandante inteligente busca aproveitar os recursos do território onde se encontra, reduzindo a dependência de longas rotas de suprimento. Mas mesmo essa solução tem limites. Se o exército avança rápido demais ou longe demais, a estrutura logística pode colapsar. E quando isso ocorre, a estratégia deixa de importar. O inimigo já não precisa derrotar o exército, só precisa esperar. Com o tempo, a fome, o cansaço e a falta de recursos farão o trabalho. Sun Tzu observa que muitas batalhas foram decididas antes de começar, porque um exército simplesmente não podia se sustentar. Isso revela uma lição importante. A força visível de um exército nem sempre reflete sua verdadeira situação. Às vezes um exército parece poderoso, mas sua base de apoio é fraca. Às vezes parece pequeno, mas sua estrutura é sólida. E aqui aparece um ponto de inflexão em todo o pensamento de Sun Tzu. Até agora, vimos como analisar a guerra, evitar erros humanos e entender o contexto do conflito. Mas o próximo passo é ainda mais profundo. É o momento em que a estratégia deixa de ser rígida, onde o general aprende a se adaptar constantemente ao que acontece. Porque na guerra, o ambiente muda sem aviso, o terreno muda, o inimigo muda e as oportunidades mudam. E o líder que não consegue se adaptar fica preso em seu próprio plano. Sun Tzu explica isso com uma metáfora simples, mas poderosa. A metáfora da água. A água não tem forma fixa, adapta-se a qualquer recipiente, contorna os obstáculos e encontra sempre o caminho mais fácil. A pergunta é inevitável. Como um general pode pensar como a água e transformar situações impossíveis em vitórias? Até agora, Sun Tzu mostrou algo perturbador.
As guerras não se perdem apenas por falta de força. Perdem-se por orgulho, emoções, más decisões, desconhecimento do terreno e erros logísticos. Muitos exércitos que pareciam invencíveis acabaram caindo por essas razões. Agora pense nisto. Se você aplicasse esses princípios hoje, não em uma guerra, mas em decisões de poder, negócios ou liderança, você acha que a maioria dos líderes atuais venceria mais batalhas? Ou desmoronaria pelos mesmos erros que Sun Tzu descreveu há 2500 anos? Quero saber o que você pensa. Até este ponto, Sun Tzu explicou como analisar a guerra, evitar erros humanos, compreender o terreno e proteger os recursos. Mas agora introduz uma ideia que une todos esses conceitos: a adaptabilidade. No capítulo 6, ele utiliza uma metáfora simples, mas profundamente poderosa: a água. A água não tem forma própria e não insiste em manter uma estrutura rígida. Em vez disso, adota a forma do recipiente que a contém. Se encontra um obstáculo, não bate diretamente nele. Contorna-o, desgasta-o com o tempo e encontra outro caminho. Para Sun Tzu, um exército deve funcionar da mesma maneira. Muitos líderes cometem um erro comum: desenham um plano e depois tentam forçar a realidade para se encaixar nesse plano. Quando o ambiente muda, eles resistem a modificar sua estratégia. Mas a guerra é um ambiente vivo. O inimigo se move, o terreno muda e as circunstâncias evoluem. Um exército rígido torna-se previsível, e quando um adversário pode prever seus movimentos, pode se preparar para contê-los. A previsibilidade é uma fraqueza perigosa. Por isso, Sun Tzu insiste que a verdadeira força não está na rigidez, mas na capacidade de mudar. Um general flexível observa constantemente o que acontece ao seu redor e ajusta seus movimentos de acordo com as condições. Não se apega a uma única forma de agir. Às vezes avança, às vezes para, às vezes evita o confronto direto. Cada decisão depende do contexto. Essa forma de pensar permite que o exército se mantenha sempre um passo à frente. Quando o inimigo espera um ataque frontal, o exército pode aparecer de outra direção. Quando o rival fortalece uma posição, o general flexível muda o objetivo. Assim como a água encontra rachaduras na rocha, o estrategista encontra oportunidades onde outros veem apenas obstáculos. Sun Tzu aponta que a adaptabilidade não significa improvisar sem controle. A flexibilidade funciona quando existe disciplina interna. O exército deve ser capaz de mudar de direção sem perder a organização. Um exército desordenado não é flexível, é caótico. A verdadeira adaptabilidade surge quando as tropas estão treinadas para responder rapidamente a novas ordens. Isso transforma o exército em algo difícil de antecipar. O inimigo tenta ler seus movimentos, mas toda vez que acredita entender o padrão, ele muda. Nesse momento, o rival perde a confiança em sua própria interpretação. Começa a reagir tarde, e quando um exército reage tarde, chega sempre um passo atrás. No entanto, a adaptabilidade por si só não garante a vitória. Mudar de forma permite sobreviver e encontrar oportunidades, mas ainda falta algo mais. É necessária a energia estratégica acumulada, uma vantagem que é construída antes do combate. Sun Tzu descreve essa ideia com um conceito muito particular. Um conceito difícil de traduzir diretamente, mas fundamental para entender seu pensamento. Esse conceito se chama Shi e levanta uma pergunta interessante. Se a estratégia correta cria condições favoráveis, o que acontece quando essas condições se acumulam até o ponto em que a vitória se torna quase inevitável? Sun Tzu introduz em sua obra um conceito que fascinou estrategistas por séculos: Shi. Não existe uma tradução exata para essa palavra. Às vezes é interpretada como impulso, potencial ou energia estratégica, mas nenhuma dessas palavras captura completamente seu significado. Shi descreve a força invisível que surge quando você ocupa a posição correta antes do combate. Para entender melhor, Sun Tzu utiliza uma imagem poderosa. Imagine uma pedra situada no topo de uma montanha. Enquanto permanece imóvel, parece inofensiva, mas se essa pedra começar a rolar ladeira abaixo, a energia acumulada por sua posição a transforma em uma força imparável. Isso é Shi. Não é força bruta, é energia acumulada pela situação. O general brilhante não depende apenas do valor individual de seus soldados. Não espera que heróis improvisados salvem a batalha no último minuto. Em vez disso, constrói condições onde o resultado se inclina a seu favor desde o início.
Coloca seu exército em uma posição onde cada movimento tem vantagem. Quando o combate começa, essa vantagem é liberada de uma vez. O inimigo sente o impacto como se fosse uma avalanche. Mas da perspectiva do general, a vitória já estava preparada. Sun Tzu explica que essa energia estratégica é construída pela combinação de vários fatores: o terreno favorável, a moral das tropas, a posição logística, a surpresa e a confusão do inimigo. Cada um desses elementos adiciona pressão sobre o rival. Quando todos se alinham ao mesmo tempo, o adversário se encontra em uma situação extremamente difícil. Pode tentar resistir, mas cada decisão que toma o empurra para uma posição pior. O general que domina o Xi cria essa dinâmica. Não busca lutas desnecessárias, nem se lança ao combate esperando improvisar soluções. Primeiro organiza o cenário, depois deixa que a situação faça grande parte do trabalho. Isso explica por que alguns comandantes parecem vencer batalhas com facilidade, enquanto outros lutam desesperadamente em cada confronto. Não é sorte, é preparação estratégica. Quando o Xi está a seu favor, até uma força moderada pode derrotar um exército maior. Mas Sun Tzu também avisa sobre algo importante. O Xi não funciona se o exército estiver disperso. A energia estratégica depende da concentração. Se as forças estiverem espalhadas sem propósito, o impulso se enfraquece. A pressão se dispersa e o inimigo encontra espaço para se reorganizar. A potência de uma pedra rolando montanha abaixo vem da sua massa concentrada. Se essa massa se fragmentar em muitas partes pequenas, perde o impacto. E isso nos leva diretamente ao próximo princípio, um que define como usar a força de maneira inteligente. Porque na guerra não se trata de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Trata-se de estar exatamente no lugar que importa, com toda a força possível. A pergunta é clara: como um general pode dividir suas forças quando necessário, sem perder a capacidade de concentrar poder no ponto decisivo? Um dos erros mais comuns na guerra é tentar estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Muitos comandantes acreditam que espalhar suas tropas por todo o território lhes dá mais controle. Pensam que cobrir cada frente, cada caminho e cada cidade garante segurança. Sun Tzu avisa que essa ideia pode ser perigosa. Quando um exército se dispersa demais, perde sua maior vantagem, a concentração de força. A guerra raramente é decidida em todos os lugares ao mesmo tempo. Sempre existe um ponto-chave, um momento decisivo, onde o resultado é definido. O objetivo do estrategista não é dominar todo o mapa. O objetivo é dominar o ponto que realmente importa. Sun Tzu explica que um exército concentrado pode derrotar forças superiores se elas estiverem divididas. Imagine dois exércitos do mesmo tamanho. Se um deles dispersar suas tropas para defender muitas posições, cada grupo se tornará menor. O outro exército pode concentrar todas as suas forças em um desses pontos fracos. Nesse lugar específico, a vantagem numérica muda. Embora ambos os exércitos tenham o mesmo número total de soldados, no ponto decisivo um pode ter 3 ou 4 vezes mais força que o outro. E na guerra, essa diferença é suficiente para quebrar qualquer defesa. Sun Tzu insiste que a chave está em forçar o inimigo a se dividir, enquanto você mantém suas forças unidas. Isso é alcançado com movimentos enganosos, ameaças em diferentes direções ou manobras que obrigam o rival a proteger muitos pontos ao mesmo tempo. O inimigo começa a dispersar tropas por medo de um ataque. Enquanto isso, o estrategista paciente concentra sua força em silêncio. Quando o ataque finalmente chega, ocorre algo interessante. O inimigo tem soldados espalhados por toda parte, mas nenhum desses grupos é forte o suficiente para resistir ao golpe principal. Assim nasce a superioridade no ponto decisivo. Este princípio explica por que alguns exércitos menores derrotaram forças muito maiores. Não porque eram mais fortes, mas porque escolheram exatamente onde aplicar sua força. Sun Tzu resume essa ideia de forma clara. Quem chega primeiro ao campo de batalha e espera o inimigo está descansado. Quem chega tarde e deve lutar imediatamente está exausto. O estrategista inteligente controla o ritmo, decide onde o confronto ocorrerá e decide quando ocorrerá. O inimigo, em vez disso, reage. Mas a concentração de força exige disciplina. Não se trata de reunir tropas sem pensar, nem de lançar todo o poder em qualquer direção. A concentração só funciona quando há um propósito claro. Cada movimento deve aproximar o exército do ponto decisivo. Caso contrário, a energia estratégica é desperdiçada.
E isso nos leva a outro princípio que Sun Tzu explica com um exemplo muito concreto: o uso do fogo. Para muitos líderes, o fogo era uma ferramenta simples: queimar cidades, destruir recursos e arrasar o território. Mas Sun Tzu o vê de outra maneira. O fogo, como qualquer ferramenta de destruição, só funciona quando utilizado no momento certo. E quando é usado sem estratégia, pode destruir até a vitória que você tenta alcançar. O que levanta uma questão interessante. Se até o fogo precisa de condições precisas para ser eficaz, quantas guerras foram perdidas simplesmente por usar a força no momento errado? No capítulo 12 de A Arte da Guerra, Sun Tzu analisa o uso do fogo como arma. Na antiguidade, o fogo era uma ferramenta poderosa. Podia destruir acampamentos, queimar suprimentos e causar o caos no exército inimigo. Mas Sun Tzu não fala do fogo como um ato impulsivo de destruição. Fala dele como uma ferramenta estratégica. Explica que o fogo tem 5 usos específicos na guerra. Pode ser usado para queimar tropas inimigas em seus acampamentos, para destruir depósitos de provisões, para incendiar equipamentos e armas, para atacar armazéns logísticos, ou para criar confusão dentro das formações inimigas. Cada um desses usos tem condições precisas. O clima deve ser adequado, o vento deve favorecer a direção do ataque, e as tropas devem estar preparadas para aproveitar o caos que se segue ao incêndio. Se essas condições não forem atendidas, o fogo pode se tornar inútil ou até perigoso para quem o utiliza. Por isso, Sun Tzu insiste em algo que muitos líderes esquecem. A destruição por si só não é estratégia. Queimar cidades sem um plano só cria ruínas. Destruir recursos sem pensar nas consequências pode afetar até o exército que avança. O general inteligente usa a força apenas quando produz uma vantagem clara. Não age por raiva, nem busca a devastação para demonstrar poder. Cada ação deve servir a um objetivo estratégico. Sun Tzu observa que muitos líderes confundem agressividade com inteligência. Acreditam que usar toda a sua força imediatamente demonstra coragem. Mas, na realidade, gastar recursos sem condições favoráveis enfraquece o próprio exército. A verdadeira habilidade está em esperar o momento certo. Quando o vento sopra a favor, quando o inimigo está desorganizado e quando a oportunidade aparece. Então o fogo se torna uma ferramenta devastadora, não por sua intensidade, mas por sua precisão. Este princípio se aplica a muitas outras formas de poder. Armas, recursos, tecnologia ou informação só produzem resultados quando usados no momento adequado. Do contrário, a força é desperdiçada, e o inimigo aprende com esse erro. No entanto, até o uso mais preciso da força depende de algo ainda mais fundamental. Nenhuma estratégia pode funcionar se o general não entender 2 coisas essenciais. Primeiro, a verdadeira natureza do seu próprio exército. Segundo, a verdadeira natureza do seu inimigo. Muitos líderes acreditam entender essas 2 coisas, mas na verdade se baseiam em suposições. Sun Tzu considera isso extremamente perigoso, porque quando você luta com base em suposições, cada decisão se torna uma aposta. A pergunta é inevitável. Como um general pode ter certeza de que realmente entende tanto seu inimigo quanto a si mesmo? De todos os princípios de Sun Tzu, este é provavelmente o mais famoso. Tem sido repetido durante séculos em contextos militares, políticos e empresariais, mas muitas vezes é citado sem que se compreenda sua profundidade. Sun Tzu não o apresenta como uma frase inspiradora, apresenta-o como uma equação estratégica. No capítulo 3, ele explica isso com precisão quase matemática. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não temerá o resultado de 100 batalhas. Se conhece apenas uma das 2 partes, ganhará algumas e perderá outras. Se não conhece nenhuma, cada confronto será um risco. O princípio parece simples, mas contém um aviso poderoso. A maioria dos líderes acredita conhecer a si mesmo e também acredita entender seus rivais. Mas muitas vezes essa percepção baseia-se em suposições, orgulho ou informações incompletas. Sun Tzu insiste que a estratégia deve ser construída sobre o conhecimento real. Conhecer o inimigo significa entender sua estrutura, sua disciplina, sua moral, seus pontos fortes e suas fraquezas. Significa observar como ele toma decisões, como reage sob pressão e como move suas tropas. Mas conhecer a si mesmo é igualmente importante. Um general deve compreender as capacidades reais do seu exército. Deve saber até onde seus soldados podem resistir,
quanto tempo podem sustentar uma campanha e o quão rápido podem se mover. Deve entender também suas limitações. Ignorar as próprias fraquezas é um dos erros mais perigosos. Muitos comandantes perderam guerras porque superestimaram sua força ou subestimaram a do inimigo. Quando isso ocorre, a estratégia é construída sobre uma ilusão. Sun Tzu considera que o conhecimento elimina a incerteza. Quando o general entende as duas partes com clareza, pode antecipar movimentos e preparar respostas. O combate deixa de ser um choque imprevisível. Torna-se um cálculo. Cada decisão do inimigo se torna mais fácil de interpretar. Cada oportunidade aparece com maior clareza. Mas aqui aparece um problema inevitável. Como um general obtém esse conhecimento? Os exércitos não revelam voluntariamente suas fraquezas. Os planos inimigos são mantidos em segredo. As intenções reais raramente são visíveis. Por isso, Sun Tzu chega a uma conclusão muito clara. O conhecimento não aparece por acaso. Deve ser buscado ativamente, e essa busca requer uma ferramenta que muitos consideram desconfortável, mas que para Sun Tzu é indispensável. A inteligência. A capacidade de descobrir o que o inimigo tenta esconder. Porque se o conhecimento decide a vitória, então surge uma pergunta inevitável. Como um general pode obter informações confiáveis dentro de um ambiente onde todos tentam enganar uns aos outros? Sun Tzu dedica o último capítulo de A Arte da Guerra a um tema que muitos comandantes subestimaram ao longo da história: a inteligência. Para ele, nenhuma estratégia pode existir sem informações reais. Um general que toma decisões sem conhecer a situação é comparável a um médico que opera sem diagnóstico. Pode agir com confiança, mas, na verdade, está trabalhando às cegas. Sun Tzu considera que o conhecimento sobre o inimigo não pode depender de rumores nem de suposições. Deve ser obtido de forma direta. Por isso descreve em detalhes o uso de espiões. Longe de ver a espionagem como uma prática secundária, ele a coloca no centro da estratégia. Um exército que entende os planos do inimigo possui uma vantagem enorme. Pode antecipar ataques, evitar armadilhas e escolher o momento exato para agir. Sun Tzu identifica 5 tipos de espiões que podem trabalhar juntos para construir uma rede de inteligência. O primeiro é o espião local. São pessoas que vivem no território inimigo e conhecem o terreno, as rotas e a situação da população. O segundo é o espião interno. Trata-se de pessoas que já fazem parte do sistema inimigo, funcionários, oficiais ou indivíduos próximos ao poder. O terceiro é o espião duplo. São agentes inimigos capturados ou convencidos a colaborar. Ao trabalhar nos dois lados, podem fornecer informações valiosas. O quarto é o espião sacrificado. A esses agentes são entregues informações falsas que serão descobertas pelo inimigo. Dessa forma, a percepção do rival é manipulada. O quinto é o espião sobrevivente. São agentes que retornam com informações diretas após cumprirem sua missão. Sun Tzu explica que quando esses 5 tipos trabalham de forma coordenada, cria-se uma rede extremamente poderosa. Através dessa rede, o general pode entender os movimentos do inimigo antes que eles ocorram. Isso reduz a incerteza e permite tomar decisões com precisão. O custo de manter uma rede de inteligência pode parecer alto, mas Sun Tzu argumenta que esse gasto é insignificante comparado ao custo de uma guerra mal planejada. Um exército pode gastar enormes recursos em tropas e armas, e ainda assim fracassar se não entender o que acontece do outro lado. A inteligência transforma a guerra em um jogo de antecipação. O general que possui informação age com confiança. O inimigo que carece dela reage tarde. Mas mesmo com todas essas informações, a estratégia ainda depende de algo mais: a relação entre o general e seus próprios soldados. Um exército não funciona apenas com ordens. Precisa de regras claras, recompensas justas e consequências previsíveis. Porque quando as tropas entendem exatamente como serão tratadas, aparece algo que fortalece todo o sistema: confiança. E isso abre a porta para o próximo princípio. Uma ideia simples, mas essencial para manter unido qualquer exército. A pergunta é direta: o que acontece quando os soldados já não sabem se seus esforços serão recompensados ou punidos injustamente? Um exército não se mantém unido apenas por ordens. As armas, a disciplina e o treinamento são importantes, mas Sun Tzu insiste que há algo ainda mais fundamental:
A confiança na liderança. Quando os soldados seguem um general, precisam entender claramente como a autoridade funciona. Devem saber quais comportamentos serão recompensados e quais erros serão punidos. E, acima de tudo, devem saber que essas regras não mudam segundo o capricho do líder. Sun Tzu explica que a autoridade do general repousa sobre dois pilares: recompensa e punição. Se um deles falhar, a estrutura do exército começa a se deteriorar. Quando o mérito é reconhecido de forma justa, os soldados entendem que seu esforço tem valor e a motivação aumenta. Cada membro do exército busca contribuir para o sucesso coletivo. Mas se as conquistas são ignoradas ou as recompensas são distribuídas por favoritismo, aparece o ressentimento. Os soldados começam a pensar que o esforço não importa e que tudo depende da proximidade ao poder. Esse sentimento destrói a moral com rapidez. A punição também deve ser clara. Sun Tzu não defende a crueldade nem a dureza desnecessária. O que ele defende é a consistência. Quando um erro grave ocorre, deve existir uma consequência conhecida. Se as faltas são toleradas sem resposta, a disciplina enfraquece e as ordens perdem peso. Mas o problema oposto também é perigoso. Um líder que pune de forma imprevisível gera medo constante. Os soldados já não sabem o que esperar e cada decisão se torna insegura. Nesse ambiente, as tropas não agem com iniciativa, apenas tentam evitar erros. O resultado é um exército paralisado. Por isso, Sun Tzu insiste que a justiça dentro do exército deve ser visível e coerente. As recompensas devem ser claras, as punições devem ser conhecidas e as regras devem ser aplicadas a todos da mesma forma. Quando isso ocorre, cria-se o que poderíamos chamar de confiança estrutural. Os soldados não precisam se perguntar como seu líder reagirá, pois já sabem. Essa clareza gera estabilidade. Nesse ambiente, o exército funciona como um sistema organizado, onde cada pessoa entende o seu papel. Sun Tzu também adverte que a liderança deve começar com firmeza. Se o general tentar ser indulgente desde o início, a disciplina pode se tornar difícil de estabelecer mais tarde. Primeiro se estabelecem as regras, depois se constrói a confiança. Quando ambos os elementos existem ao mesmo tempo, o exército se torna extremamente sólido. As tropas obedecem não apenas por obrigação, mas porque acreditam no sistema que as dirige. Isso conclui um dos aspectos mais importantes do pensamento de Sun Tzu. A estratégia não depende unicamente de manobras brilhantes. Também depende de como se organizam e se lideram as pessoas que executam essas manobras. Depois de explicar todos os princípios anteriores, Sun Tzu termina sua obra com uma ideia surpreendente. A maioria das pessoas imagina a vitória como um momento dramático. Batalhas épicas, heróis que mudam o destino do combate e confrontos decisivos que ficam para a história. Mas para Sun Tzu, esse tipo de vitória não representa a verdadeira maestria. O general realmente brilhante alcança algo diferente. Ele faz com que a vitória pareça inevitável. Não porque seja fácil, mas porque o trabalho estratégico foi feito muito antes do confronto começar. Quando a preparação é perfeita, o combate final não precisa ser espetacular. As posições já estão garantidas, o inimigo já está enfraquecido e as condições já favorecem um resultado claro. Nesse ponto, a batalha só confirma o que a estratégia já havia decidido. Sun Tzu descreve o estrategista supremo como alguém cujas vitórias passam quase despercebidas. Não precisa de atos heróicos, não depende de momentos de sorte e não improvisa soluções no meio do caos. Seu trabalho ocorreu antes. Enquanto outros buscavam a glória no combate, ele estava organizando condições, analisando o terreno, compreendendo o inimigo e construindo vantagens invisíveis. Quando finalmente chega o confronto, tudo se encaixa. O rival encontra-se em desvantagem, as rotas estão controladas e as decisões já foram antecipadas. A batalha ocorre, mas o resultado nunca esteve realmente em dúvida. Esse foco muda completamente a forma de entender o sucesso. Em vez de celebrar a vitória dramática, Sun Tzu valoriza a vitória silenciosa, aquela que ocorre sem grandes perdas, aquela onde o inimigo não tem chance real de mudar o resultado. Para Sun Tzu, esse é o sinal de uma estratégia verdadeiramente superior, porque vencer dessa maneira significa que o general compreendeu o sistema completo da guerra. Entendeu o terreno, a logística, a moral, a informação, o engano, a disciplina e o momento certo para agir. Cada princípio do livro conduz a este ponto final. Uma forma de liderança
onde o sucesso não depende da força bruta, nem da improvisação. Depende de criar condições tão sólidas que o resultado apareça quase de forma natural. Já se passaram mais de 2.500 anos desde que Sun Tzu escreveu essas ideias. No entanto, seu padrão de excelência continua sendo um dos mais difíceis de alcançar. Não vencer depois de lutar, mas vencer antes de começar. Depois de mais de 2.500 anos, os princípios de Sun Tzu continuam aparecendo por toda parte. Na política, nos negócios, na liderança e em qualquer situação onde alguém tenta tomar decisões sob pressão. Mas o interessante é isto: Sun Tzu nunca escreveu este livro para criar heróis de guerra. Escreveu-o para ensinar algo muito mais difícil: pensar antes de agir, entender o terreno antes de se mover, compreender o rival antes de enfrentá-lo e construir condições onde a vitória já esteja decidida, mesmo antes de começar. Agora eu gostaria de saber algo. No Tempos Sagrados, nós gostamos muito de ler o que pensam as pessoas que chegam até o fim destes vídeos. Muitas vezes as melhores aprendizagens aparecem justamente nos comentários. Então me conte algo. Qual dos princípios te fez pensar mais? Houve algum que te surpreendeu ou que mudou sua forma de ver a estratégia? E se você realmente chegou a este ponto do vídeo, tenho curiosidade por algo mais. Deixe-me saber nos comentários a que horas você terminou de assistir. É sempre interessante ver de que parte do mundo estão escutando essas ideias. Às vezes descobrimos que há pessoas assistindo a esses vídeos às 2 da manhã, refletindo sobre estratégia antiga. Se você gostou desse conteúdo e quer mais reflexões como esta, convido-te a se inscrever no canal. Aqui no Tempos Sagrados continuamos explorando livros, ideias e ensinamentos que influenciaram a humanidade durante séculos. Você também pode deixar um like se o vídeo te trouxe algo novo. Isso ajuda muito para que mais pessoas descubram esse tipo de conteúdo. Obrigado por me acompanhar até o fim. E lembre-se de algo que Sun Tzu entendeu há milhares de anos. As melhores vitórias são aquelas que começam muito antes do conflito. Vemo-nos no próximo vídeo.